Para explicar por que existem tantos tipos de animais, existem vários mitos, mas nada muito concreto. Como o mito da deusa Mulher-Aranha, que se aliou ao Deus Sol e, cantando juntos a canção mágica, gerou a terra e a vida. Em seguida, a deusa criou peixes, aves e todo o resto usando os fios de pensamento de Tawa. Existem também os mitos judaicos, mas todos eles falam que assim que criados, os animais foram se proliferando de tópico em tópico, cada um com suas características, como os répteis, que se rastejam. Também é dito que Deus criou todos os animais e criou o homem para nomeá-los. Mas são de diferentes espécies quando não podem procriar entre si. Por exemplo, cachorro e cavalo. Eles obviamente não tentariam cruzar, mas mesmo que o fizessem, não procriariam, e se isso acontecesse, os filhotes nasceriam inférteis. Como, por exemplo, cavalos e jumentos, que podem cruzar e procriar, mas geram as mulas, que são de outra espécie e não podem procriar. A reprodução sexual causa mistura de genes até mesmo de seus avós, formando o reservatório gênico. Mas se isso ocorre com dois animais diferentes, o DNA não se mistura pela reprodução sexuada. E como nomear? Os nomes científicos são compostos por duas palavras em latim. A primeira é o grupo de espécies e a segunda, a espécie individual. Homo sapiens, homem sábio. Homo é o gênero, sapiens é a espécie. Cada família pertence a uma ordem. Cães, gatos, ursos, da ordem carnívoros, por exemplo. Macacos e lêmures são de diferentes famílias da ordem primatas e cada um pertence a uma classe. Por que existem tantos tipos de animais? Assim como as línguas, as espécies mudam com a distância e o passar do tempo. Antes de entender por quê, precisamos saber como isso acontece. Nas espécies, os equivalentes das palavras é o DNA, a informação genética de que todo ser vivo possui em sua estrutura e o determina como ele é feito. Quando indivíduos se reproduzem sexualmente, o seu DNA é misturado. Chamamos de fluxo gênico a migração de membros de uma população para outra região que encontram uma população diferente e nela introduzem seus genes através do cruzamento. Cavalos e jumentos podem acasalar, mas o DNA do cavalo derivou e se distanciou tanto do DNA do jumento que os dois não conseguem mais se entender, ou melhor, entendem-se de maneira rudimentar. Os dois dialetos de DNA conversam apenas o suficiente para produzir outro ser vivo, uma mula, mas não para gerar um que seja capaz de procriar, pois as mulas são estéreis. As espécies de animais nunca ou quase nunca voltam a trocar DNA depois de ter derivado o suficiente e perdido a capacidade de se cruzar. Ilhas e isolamento, o poder da separação. O DNA das espécies, como as palavras das línguas, derivam quando há separação. Por quê? O que inicia a separação? Uma possibilidade óbvia é o mar. População de ilhas separadas não se encontram, ou pelo menos não com frequência. Por isso, seus genes podem derivar para longe um do outro. Assim, as ilhas são extremamente importantes para a origem de novas espécies. Podemos imaginar que uma ilha não é apenas uma porção de terra cercada de água. Para um peixe, um lago é uma ilha, onde ele pode viver cercado ou não. As ilhas são importantes porque sua população não tem contato com outras populações. Por isso, as ilhas ficam livres para evoluir numa direção própria. Outro aspecto importante é que a população de uma ilha não precisa ser isolada para sempre. Às vezes elas migram, seja por terra ou água. Por exemplo, um conjunto de iguanas em uma tora, que pode ser carregada pelas águas para outra ilha. Logo que começam uma nova vida em outra ilha, as iguanas se alimentam e reproduzem-se espalhando seu DNA. E basicamente existem inúmeras maneiras disso acontecer e serem criadas cada vez mais espécies.